Livro Pelo Amor ou pela Dor, 10º capítulo, O Hospital Espiritual. Encontrei Henry servindo cerveja e dosando uísque em seu pouco movimentado bar. O balcão era sujo, cheirando a fumaça de cigarro e cerveja choca. Não era exatamente o que eu esperava de um primeiro contato. Eu nunca pensei em aparecer num canto decorado com calendários de mulheres nuas, cabeças de veados empalhadas e letreiros de Budweiser em neon. Assim, sem que você soubesse, esperei você sair, confessei a ele mais tarde. Henry era um cara bem apessoado. A maioria das pessoas acha que ele tem menos de 41 anos. Eu também pensei. Ele aparentava no máximo 35 anos. Seus cabelos pretos e encaracolados eram longos e fartos, sobre um rosto arredondado como o de um bebê que estava apenas começando a mostrar pés de galinha nos cantos dos seus olhos azuis. Henry tinha 1,70 m e seu corpo era forte, músculos saltando sobre a camiseta, enquanto ele largava e enxugava copos de cerveja empilhados no bar. Nada mal para uma bola de fliperama, pensei rindo. Ao decidir fazer contato em seu apartamento, às 2 quadras dali. Bem, agora achei melhor sair do bar. Se você viu um bar, viu todos. Para dar uma olhada em Tom. Pensar em Tom me levou até ele. Ele estava em um hospital espiritual, situado em uma vibração de cura no plano astral. Apesar de não estar em coma profundo, decidi começar a trabalhar com ele. Um espírito não precisa estar consciente para a terapia. Muito pode ser feito com um espírito passivamente suspenso no tempo. Ele e 20 outros pacientes estavam em camas posicionadas no meio de uma grande sala circular de vidro, cercada por um jardim de flores multicoloridas. Uma vibração púrpura de cura banhou a ala hospitalar com um zumbido tranquilo, e do jardim veio um perfume suave, tal qual um incenso. Tom estava no meio de um pequeno túnel formado por tons vibrantes de luz. Porém, seu espírito não via as sombras carregadas de azul, amarelo, branco e verde que o cobriam. Um médico espiritual flutuava pelas luzes. O curandeiro chamado Ian acenou e me pediu que eu esperasse terminar seu exame. Ian não tinha estetoscópio, não media a pressão e nunca pedia para o paciente dizer mas seus exames são mais completos do que os de qualquer médico na Terra, porque Ian examinava o espírito. Quando ele finalmente veio falar comigo, as novidades não eram boas. Este espírito está profundamente perturbado. Um desequilíbrio profundo e traumático borbulha em sua essência. Estou preocupado porque ele sofre do maior e mais perigoso tipo de anexação que existe. Ao fundo, depois do vidro, pássaros brincavam no jardim multicolorido e raios brancos da luz do sol abençoavam o quarto do hospital. Ian descreveu os diferentes tipos de anexação com os quais lidou ao longo de seu trabalho no hospital. Primeiro, há uma anexação ao prazer físico. Esta é comum. Espíritos desencarnados desejam comida, álcool, droga
o sexo em diversos graus. Os casos moderados são relativamente fáceis de resolver e raramente chegam ao ponto de o espírito acabar em sua assim chamada morte. Apesar disso, os casos mais sérios chegam a interferir no processo do espírito. O médico informou que existem muitos espíritos que são tão viciados nesses prazeres que querem reencarnar rapidamente para então voltar a experimentar os prazeres da carne. Essa pressa em voltar à esfera terrestre atrapalha o desenvolvimento espiritual deles. Ian, olhando seus pacientes sendo banhados pela harmonia púrpura no grande quarto circular, pensou em outro caso. A anexação ao ego. Um espírito não consegue deixar sua personalidade terrestre. Lembro-me de um espírito que na Terra era um homem famoso e importante. Depois de sua morte, ainda pensava que era, anexado ao orgulho e à vaidade. Esse espírito exigia o mesmo tipo de tratamento a que estava habituado na Terra. O espírito não conseguia se libertar do passado e, em razão disso, não podia começar a entender o futuro. Ian contou rindo como prescreveu o remédio. Ele estava isolado, o espírito bradava ordens que eram ignoradas. O espírito exigia atenção arrogantemente. Ninguém ligava. Isso se repetiu até que o espírito finalmente percebeu que já não estava mais na terra. Quando isso aconteceu, ele passou a buscar amigos ao invés de subordinados e a ajudar ao invés de atenção. Esse tratamento leva algum tempo para funcionar. Depois confessou: eu devia saber bem disso, já que o tolo egoísta era eu. Na ala de vidro, alguns pacientes dormiam e outros recebiam conselhos de seus guias. Ele sofre, disse ele, indicando Tom com a cabeça. Mesmo dormindo, ele vive e revive a agonia e dor da terra. A angústia é tão intensa que se torna parte dele. Ele se prende à fúria e ao ressentimento que sente tão profundamente. Ian sabia que esta era minha primeira missão. Ele tinha suas dúvidas se eu ou qualquer outro guia poderíamos fazer algo de bom nesta etapa do jogo. Vai ficar difícil, se não impossível, para que você o alcance. Vai ser como enfiar um canudo de plástico na fenda de uma parede de tijolos. Mas nunca se sabe, disse, dando de ombros e saindo de lado, me dando espaço. Eu sabia o que me esperava, mas brinquei. Doutor, esta é a melhor hora para trabalhar com eles. Eles não respondem. A propósito, como estão a mulher e a filha dele? Ian afagou seu queixo e olhou pela janela. Elas não estão aqui. Este hospital é especializado em casos de anexação. Elas estão traumatizadas. As duas estão bem. Ele então disse que estava em contato com os médicos que estavam cuidando delas para ajustá-las à sua rápida e repentina passagem. Elizabeth está em choque. Ela foi violentamente estrupada e assassinada, mas não está presa às suas emoções como Tom. Ela é mãe e, uma vez que reuniu-se com a filha, rapidamente se adaptou. Jéssica está ajudando mais do que jamais conseguiríamos. Eu pensei no poder do amor materno e agendei mentalmente o encontro com Elizabeth e Jéssica. Elas seriam importantes na terapia de Tom, assim que ele estivesse pronto.
assim que ele estiver pronto. Repeti essas palavras, perguntando a mim mesma quando seria. Eu não tinha resposta. Lendo meus pensamentos, o médico observou: a esposa é diferente. Ela não é tão intensamente racional quanto ele é. Elizabeth, apesar do choque, está se ajustando melhor. O marido, de novo, indicou Tom com a cabeça. Não pode aceitar ou entender o que aconteceu. Ele é vítima de suas próprias lógica e ordem. Vi um clarão. Achei que Ian estava prestes a me dizer alguma coisa. Então insisti por detalhes. Tom sempre se recusou a ter emoções, encarnação após encarnação. Este espírito valorizou simetria e equilíbrio mais do que tudo. Lógica, organização e razão são seus mantras sagrados. Agora, tornou-se uma vítima dessa mesma lógica e razão. Seu ser altamente evoluído racionalmente não pode penetrar na fatalidade do ato que destruiu uma vida que ele construiu tão meticulosamente. Você disse que Elizabeth é totalmente diferente, cutuquei. Bastante. Ela é o que na Terra costumam chamar, brincando, de espírito livre. Ela literalmente emana paixão. Para ela, lógica, ordem e detalhes são meios para um fim. Para Tom, lógica, ordem e detalhes são o fim. Elizabeth viveu sua vida com emoção. Tom viveu com intelecto. Eu estava certa de que nós chegaríamos a algum lugar. Então, continuei a questionar o médico. Antes desta encarnação, existia algum tipo de karma entre Elizabeth e Tom? Nenhum. Foi a resposta curta. Era o que eu pensava. E quanto a Jéssica, algum karma entre Tom e ela? De novo, o médico respondeu que não. Triunfante, revelei as minhas suspeitas a Ian. Aposto qualquer coisa que Elizabeth veio para a vida de Tom como uma professora, dando a ele a chance de sentir emoções que seu espírito sempre ignorou. Pode ser, concordou o médico. Eu tinha mais uma questão, mas bem lá no fundo eu já sabia a resposta. Então, por hora, fiquei sem perguntar. Ian achou que você está certo. Não há como eu quebrar a redoma emocional em que ele está. Você mesmo disse, seria como enfiar um canudinho através de uma parede de tijolos. Ele está sentindo emoções que sempre reprimiu e agora simplesmente não sabe como lidar com elas. Ian comparou o espírito de Tom com uma criança na terra. Imagine um bebê que, ao nascer, é colocado em uma bolha protetora e antisséptica, à prova de germes, bactérias ou vírus. Eu sabia onde Ian queria chegar. Tão logo a bolha se desfaz, eu acrescentei. A criança fica mortalmente doente porque o corpo nunca foi exposto a todos os males comuns na infância, como resfriados, irritações de gargantas ou dores de ouvido. O médico explicou que a bolha protetora impedia a criança de desenvolver seu próprio sistema imunológico. Quando a bolha lhe é tirada, o corpo é totalmente atacado por germes, bactérias e vírus. O médico olhou para Tom e balançou a cabeça frustrado. Tom construiu uma bolha emocional ao seu redor. Ele não sabe como lidar com sensações que nunca se permitiu sentir. E, francamente, eu não sei como resolver isso, porque nunca vi nada assim. Refletiu tristemente e, mostrando sua frustração,
Continuou: ele está preso em um círculo. Volta após volta, sua lógica altamente desenvolvida se torce, tentando analisar e entender. Mas quanto mais ele tenta, mais frustrado e revoltado ele fica. Seu senso de lógica e ordem é tão refinado que ele simplesmente não consegue achar qualquer racionalidade lógica para os assassinatos. Tom era uma vítima não apenas do assassino. Ele estava se tornando uma vítima de si mesmo. Pedi a meu amigo médico para raciocinar comigo. Você diz que ele tem 2 problemas. Primeiro, a lógica que ele preza tanto não ajuda em nada no que aconteceu. Segundo, ele está sendo confrontado com emoções que nunca se permitiu sentir antes e não sabe o que fazer com elas. O médico concordou e esclareceu. Como você pode controlar sua raiva se você nunca se permitiu ter raiva? Ou, completei, como podemos ter compaixão sem ter sofrido? Como podemos perdoar se nunca fomos feridos? Quando perceberemos que o ódio é tão importante quanto o amor e a raiva tão importante quanto a gentileza? O médico procurou explicar por que os espíritos que desencarnavam da Terra sofriam tantos problemas emocionais. Eles aprendem desde pequenos que é errado sentir raiva, ciúme, medo ou ambição. Quanta besteira, lamentou. E aquele amor que é tão forte que chega a sufocar, ou a coragem tão cega que expõe ao perigo e ao corpo físico. Crescer espiritualmente é reconhecer que as emoções são ferramentas da evolução. Como pode alguém declarar que uma ferramenta é melhor que outra? Um martelo não faz o mesmo que uma chave de fenda, e uma furadeira não serve como um alicate. Cada ferramenta é desenhada para uma função específica. Nada acontece por acaso. Ian tinha razão, mas eu cultivava minhas próprias ideias sobre o papel das emoções na esfera terrestre. Nós dois sabemos que a Terra é uma vibração intermediária, comecei. Não é a vibração mais baixa, mas está longe de ser a mais alta. Por estar numa posição intermediária, a Terra abriga espíritos dos mais variados tipos. Percebi que Ian não havia entendido muito bem, mas o assunto o havia intrigado e ele pacientemente esperou que eu concluísse. A Terra, continuei, é um lugar complicado. É o lar de espíritos que atravessam suas primeiras encarnações. Vamos chamá-los de Grupo 1. Eles saíram de vibrações inferiores e seu progresso os trouxe para a Terra. Muitos desses calouros estão apenas começando a compreender o que significam o livre-arbítrio e as escolhas. Alguns se sentem incomodados com isso. Esses espíritos esperam receber regras de conduta rígidas e inflexíveis. E na Terra há religiões que lhe oferecem isso. Nunca havia pensado nisso, refletiu Ian. Mas você tem razão. O médico aguçou os ouvidos, instigando-me a continuar. Depois, há os espíritos intermediários, que chamaremos de grupo 2. Eles vêm encarnando na Terra há muito tempo e por várias razões gostam dela. Sentem-se atraídos pelos prazeres, emoções e confortos terrestres. Para eles, no estágio de desenvolvimento em que se encontram, a Terra é ótima. Ian achava que esses espíritos deviam ser a maioria dos que encarnavam na Terra, e ele estava certo.
Essas almas tinham se acostumado com a vibração terrestre. Mas ainda há mais, emendei. No grupo 3 se encontram os espíritos que estão encerrando seu círculo de encarnações na Terra. Eles estão prontos para seguir adiante. Depois há o grupo 4. Eles não fazem mais parte de vibrações terrestres. Os espíritos desse grupo encarnarão na Terra para aprimorar um aspecto específico de seu desenvolvimento. Depois vêm os espíritos do grupo 5. Estes retornarão voluntariamente à esfera terrestre. Eles têm uma missão. Ian, percebendo aonde eu iria chegar, comentou: isso explica porque há tantas religiões e crenças diferentes na Terra, cada qual atraindo espíritos de acordo com seu estágio de evolução. Ele fez uma pausa, passeou lentamente os olhos pelo hospital e completou: é por isso que as almas terrestres são confusas em se tratando de sentimentos. As diferentes religiões, com suas conflitantes mensagens de culpa, repreensão e supressão de emoções, dificultam o nosso trabalho. Eu e o médico estávamos de acordo. Há tempo, há razão para todo propósito. Sensações como raiva, ódio e ciúme, tidas como erradas, fazem parte da composição espiritual de todos e nenhuma delas é mais certa ou mais errada. O Criador permite que todas as emoções existam, especialmente na Terra, para que os espíritos possam aprender e evoluir com elas. Ian e eu também sabíamos o que poderia acontecer se não convencêssemos Tom. Lendo meus pensamentos, Ian falou: ele pode morrer, declarou de forma simples, porém dramática. Sim, respondi num sussurro. Não estávamos falando da morte física. Espíritos são imortais e não morrem. Falávamos da morte espiritual, na qual o espírito soterrado pelos fardos que carrega é acometido de uma paralisia que o impossibilita de seguir adiante. Nós dois já testemunhamos espíritos vivendo na raiva, no ódio e no medo. Eles habitam as trevas, escondendo-se da luz, penando nas terras obscuras, densas e sombrias do astral. Esses espíritos não estão mortos, entre aspas, mas estão desperdiçando o precioso dom da eternidade. Olhei firme e demoradamente para Tom. Pensei em sua vida, na forma como havia morrido e na situação em que se encontrava neste momento. Projetei tudo na minha frente, não como eventos isolados e distintos, mas em toda a sua integridade. Em outras palavras, olhei para Tom através de uma perspectiva universal. Doutor, aposto que uma das razões pelas quais ele encarnou foi aprender a lidar com as emoções. É óbvio, um espírito totalmente racional e sem nenhuma emoção casa-se com uma personalidade emocionalmente exuberante como Elizabeth. Tenho quase certeza de que eles se conheceram nesta encarnação para aprender um com o outro. Vejo Tom como o espírito do grupo 2. Muito embora eu não conheça Elizabeth, posso assegurar que ela pertence ao grupo 3 ou 4. O médico concordou, dizendo que ambos planejaram o casamento antes de encarnar. Mas ele não entendia o que isso tudo tinha a ver com o tratamento de Tom. Chego lá num segundo, respondi. Tenho certeza de que descobriremos que sua morte tem a ver com as lições que ele precisava aprender.
Ian concordou. Nada acontece por acaso. Ele amava a mulher e a filha, mas elas eram apenas figurantes neste drama. Ele nunca tinha convivido com elas. Seu único contato foi antes desta última encarnação, quando, por intermédio dos dois guias, eles decidiram se encontrar na esfera terrestre. Mas restava ainda uma incômoda pergunta. E onde entra seu assassino, David Ames? Houve contato anterior entre eles? Tratava-se de um karma? Ian sorriu e disse: acho que você sabe a resposta. Resumidamente, repassei o problema que tínhamos em nossas mãos. Eis aqui um espírito que encarnou para trabalhar suas emoções, ou melhor, dizendo a falta delas. Ele se apaixona, tem uma filha, e em razão de um ato violento de violência, seus dois amores morrem, e ele também. Agora estiquei o braço e pousei-o sobre o espírito adormecido. Ele está aqui, atormentado por sensações nunca antes experimentadas. Um lento e largo sorriso se espalhou pela alma de Ian. Ele finalmente tinha entendido aonde eu queria chegar. Você vai ter de atingi-lo em sua própria lógica, não é? Tenho outra escolha? O médico suspirou e preveniu-me da dificuldade da tarefa. O lado racional, do qual ele tem tanto orgulho, está sendo massacrado por emoções fora de controle. Doutor, ser guia não é nada fácil, brinquei. Expliquei que eu teria de começar por algum lugar e eu poderia atacar justamente o ponto forte do espírito. Quando ele despertar, terá 3 caminhos diferentes para seguir. O primeiro é a morte espiritual. Ele pode decidir que é mais cômodo refugiar-se nessa letargia que está construindo ao seu redor. Ele será tragado pelas vibrações inferiores. O médico estremeceu. Se isso acontecer, comentou, será preciso muito tempo e esforço para trazê-lo de volta. Há vários espíritos que, depois de desencarnar na Terra, permanecem voluntariamente nessas vibrações durante séculos. À medida que ele falava, eu me recordava das vibrações obscuras e distorcidas que vira no corredor da morte. Como diz o ditado, desgraça de muitos, consolo é. Desfiz-me daquelas lembranças o mais rápido que pude e continuei a descrever as outras alternativas de Tom. Ele poderá querer saciar a sede de vingança, vai tentar perseguir implacavelmente o assassino, tornando-se obcecado pelo crime e pelo criminoso. O médico fez um grave aceno com a cabeça. Por fim, falei da última alternativa e de como tudo se resumia a um grande si. Se eu puder apelar para a sua razão e lógica e oferecer-lhe uma explicação por trás dos assassinatos, poderei resgatá-lo da escuridão. Eu preciso oferecer a Tom algo em que possa se agarrar. Este espírito necessita de uma arma, por menor ou mais frágil que seja, para lutar contra as trevas que estão devorando. Tinha chegado a hora de enfiar o canudinho na parede de tijolos. De maneira calma, suave, tranquila e delicada, deixei meus pensamentos fluírem. Tom, você está vivo. Elizabeth e Jéssica também. Elas estão aqui comigo. Tudo bem, era mentira, mas e daí? As chances de que ele despertasse de seu coma e saísse para um piquenique em família eram nulas.
Vocês três estão bem, continuei. O pesadelo acabou. Você está salvo. Jéssica e Elizabeth precisam de você. Você está vivo. Não houve reação, mas eu também não estava esperando nenhuma. Tom, quando você acordar, terá algumas escolhas a fazer. Algumas vozes lhe dirão aquilo que você quer ouvir. Elas vão mentir e farão o que puderem para chamar sua atenção. Não dê ouvidos a ela. Ian concentrou-se apreensivamente nos redemoinhos coloridos ao redor de nosso paciente. Sua aura não se havia alterado. Haverá mais uma voz, a voz lógica da razão. Essa voz o forçará a entender o significado da sua morte. Essa voz é a voz da verdade. Ouça! Ian constatou que a aura do paciente continuava inalterada. No entanto, continuei determinada a enfiar o canudinho na parede. Tom, você está mais vivo do que nunca. A voz vai provar-lhe isso de maneira lógica e racional. Passo a passo, ela lhe mostrará como tudo deve ser. Dê atenção a essa voz e não àquelas que têm respostas fáceis. Elas falam como seus mentores. A outra fala com a razão. A escolha é sua. A recuperadora vibração púrpura se intensificou. No túnel, as cores em redemoinho que analisavam a aura do paciente estabilizaram-se e mesclaram-se em uma única e harmoniosa vibração. Fiz o melhor que pude, mas não tinha a menor ideia de qual voz ele iria acatar.